Esse é mais um vídeo do canal Zé Amaral em Portugal. Eu sou o Amaral. Na verdade a gente já tentou gravar esse vídeo antes, mas acabamos perdendo as gravações tudo, então a gente vai fazer de novo. Essa aqui é minha esposa Juliana. E o que acontece, né? A gente preparou aqui um vídeo sobre a nossa preparação da viagem. A gente botou uns tópicos aqui para a gente poder lembrar e falar sobre eles. O primeiro foi quais os documentos, né, que tinha que trazer. A partir do momento que a gente começou a pesquisar sobre a viagem, a gente decidiu vir. A gente decidiu morar em Portugal. A gente decidiu vir embora mesmo. A gente viu o que era necessário para vir. Fala aí, quais são assim? Então são dois documentos, né? No caso, os documentos necessários para morar em Portugal e os documentos necessários para a viagem em si e alguns documentos, claro, que é para as duas coisas. Por exemplo, o passaporte. Você precisa dele tanto para viajar quanto depois para tirar alguns documentos, fazer alguma coisa aqui. Então, os documentos para morar em Portugal. A gente começou pela cidadania do Alexandre, um amigo dele deu entrada na cidadania aqui em Portugal para ele. A gente enviou os documentos dele pelo tio dele que mora aqui em Portugal e estava passando férias no Brasil. Então, demos entrada em 2017. A cidadania dele foi rápida, a gente deu entrada em maio, em 4 meses, menos de 4 meses, a cidadania dele estava pronta. Em agosto nós casamos. Na verdade, nós já estamos juntos há 15 anos, mas foi para vir para Portugal que a gente decidiu fazer tudo no civil, oficializar. Então, nos casamos. E aí, com o casamento, nós fizemos a transcrição do casamento. Já a transcrição do casamento e a cidadania dos meninos, a gente mandou os documentos após pelo correio. Né? Esperamos também o Henrique nascer, que é o mais novinho, para tirar o passaporte dele e tudo, e enviar tudo junto, para pagar uma... Que documento, o básico para o brasileiro de Portugal, muita gente não sabe, mas necessita do PB4, que é o documento para saúde aqui em Portugal. Que tira no Ministério da Saúde. De graça. Na Rua México, no centro do Rio de Janeiro. Isso. Ou no Ministério da Saúde da sua cidade aí, de algumas cidades. Né, as capitais têm. Isso. E depois o PB4 você tem que reconhecer firma. Isso. E apostilar. Então, o que a gente está falando sobre o PB4. A gente foi lá, um lugar cheio, tem que pegar senha. Tem que chegar cedo, pegar senha. E quando dá umas 9 horas da manhã, as senhas já acabaram. Já acabou tudo, às 60, sei lá, e já acaba rápido. Eu não sabia disso. Nós fomos lá os 4 de táxi e só fomos atendidos porque eu expliquei ao rapaz que eu vinha de Padre Miguel e tal, era longe, do centro do Rio, com um bebê e com uma criança que tem síndrome de Asperger. Então, foi com isso que a gente teve prioridade. O rapaz resolveu atendeu a gente até na hora. Né? Eu fui direto pro balcão fazer, então nesse caso a gente deu sorte. O PB4, passaporte, no caso eu pude, então tirei minha cidadania. Uma outra série de documentos que tem que trazer, documentos de escola, tudo tem que ser apostilado, reconhecidos, caramba, tudo. E tudo isso leva tempo, leva dinheiro. Né? Então, por exemplo, eu tive que tirar uma cópia, ele também, da faculdade, do certificado, do histórico escolar da escola, né? Histórico escolar da escola, tivemos que reconhecer firma, apostilar. A escola cobra um valor, vai te emitir o histórico escolar. Aí você tem que apostilar e tem que reconhecer a assinatura. Então, cada papel, né? Por exemplo, o apostilamento é R$50, aí paga uns 15, vamos botar assim, de firma e tal. Acaba que você, em cada documento, cada papel, uma faixa de R$60. Então, a gente fez isso. Os diplomas de 2º grau, fizemos isso. No baixo, só de documento a gente gastou quanto? Só de documento? De documentos a gente gastou R$10 mil. Mas isso contando tudo. Por exemplo, eu estou contando nesse valor... a conservatória, o Alexandre, por ser maior de idade, a cidadania dele foi €250. Não vem ao caso, no caso dele, por exemplo, o pai dele pagou, eu estou falando o valor todo gasto, independente de se foi a gente ou o pai dele. O valor todo gasto foi R$10 mil. Porque no nosso caso isso inclui o quê?
a cidadania do Alexandre, cidadania dos meninos, os documentos, apesar que a conservatória não paga de menor, mas em compensação, passaporte, enfim, tudo. Emitiu os passaportes, nenhum de nós 4 tínhamos passaporte, tivemos que emitir os 4 passaportes. As certidões de inteiro teor, cópia repográfica apostilada. As xerox dos passaportes de inteiro teor, por exemplo, a da entrada na cidadania do mais velho, 7 anos. Precisa da certidão de inteiro teor, repográfica, precisa do xerox do passaporte dele, xerox do passaporte do pai, xerox do passaporte da mãe, precisa da procuração. Então já são 5 documentos que você tem que apostilar, cada um a R$50, mais a autenticação de cada documento e mais, por exemplo, o preço de emitir essa nova certidão. Sendo que no nosso caso, o nome do meu pai estava errado na minha certidão desde que eu nasci. Então eu tive que fazer um processo em Petrópolis para consertar a minha certidão de nascimento, para a minha certidão de casamento sair certa, e depois ainda tive que pagar o processo também, que custa em torno de, se você levar em conta o processo, ida e vinda ao cartório, enfim, do Luiz Alexandre também, que o nome do avô estava errado, foi uns R$500 cada um para fazer isso. Nesse valor de R$10.000 também a gente inclui o casamento, a gente pagou 800 e poucos reais para o casamento no civil, aí chegou lá o cartório, implicou com a certidão dele, sendo que a gente casou no próprio cartório dele. Eu tive que tirar um documento novo. Ele entregou, pegou no balcão para entregar no outro. E do próprio cartório. O cartório não aceitou porque disse que o documento estava muito velho. Uns R$100. Sendo que o documento era deles mesmos. Eu tive que tirar a cópia do documento deles para entregar para eles. Exatamente. Então a gente está incluindo o valor de tudo isso. De cada passaporte tirado, foram 4. Então, agora o que acontece? Sobre isso também está aqui no tópico, é o dinheiro necessário para viajar. Fora esses negócios de documento, você tem que pensar na sua viagem. Tem gente que vem solteira, gente que vem casada, gente que vem com filho, não vem. Então, fora os documentos, eu ressalto aqui no PB4 de novo, que é muito, muito importante. Depois disso, vem a questão da viagem toda e o tempo que você vai ficar aqui. Dinheiro necessário, isso é muito relativo. Eu acho que o pior pesadelo das pessoas que vão para outro país, ou outro lugar, seja onde for, é morada, não é? É onde você vai ficar. Bem ou mal, tem casa em Portugal. Só que tem gente que não tem. E o negócio de aluguel aqui subiu, agora tem se mantido estável, tá ruim de achar lugar. Os caras aqui estão querendo meses e meses adiantado, 6 meses, 1 ano, fiador, mais não sei, além de você dar, não sei quantos meses você tem que ter fiador. Tá muito difícil de arranjar um lugar aqui.